Ok, então vamos dar início à nossa terceira conversa online da Ajuda em Ação sobre o tema Regresso às aulas em pandemia, desafios sociais e digitais. Quero agradecer primeiro a todos os palestrantes, à nossa moderadora, aos participantes que já estão connosco há algum tempo, à espera. Muito obrigada pelo interesse. Agradeço também à Patrícia que está aqui connosco, que é da nossa agência de comunicação. É a nossa terceira conversa sempre em temas ligados à educação, porque sabemos que é uma preocupação e um tema que está em cima da mesa, ainda mais a poucos dias de começarmos, de pormos os nossos filhos, os nossos pequenos todos neste desafio, todos com um bocadinho de ansiedade, acredito eu. Temos aqui no nosso painel, que já vai ser apresentado, uma colega nossa, a Lorena de Espanha, que também vai falar um bocadinho do nosso projeto. A Ajuda em Ação é uma ONG internacional, que tem sede em Espanha, que trabalha em 21 países, há quase 40 anos. Nós fazemos um trabalho de combate à pobreza e à exclusão social junto de comunidades vulneráveis, para além de outras causas, como o combate às alterações climáticas e a causas ligadas sobretudo à pobreza e em públicos mais ligados à infância e às mulheres. Nós trabalhamos em Portugal apenas há menos de um ano, começámos em janeiro com os nossos primeiros projetos, em Camarate. O David é nosso parceiro, trabalhamos com a escola onde o David está também com as crianças e vai começar para a semana no ativo. Vamos continuar a ter mais eventos também. Esta sessão vai durar até às 6h30, mais ou menos 7 horas. Pedimos às pessoas que possam deixar as questões que queiram colocar aos nossos participantes no espaço do Q&A, no Question and Answers, para que possamos filtrar melhor. E depois comentários, sugestões, aquilo que quiserem, todas as contribuições são bem-vindas, podem colocar no bate-papo que nós vamos ter acesso, está bom? Dizer que a sessão está a ser gravada e vai estar disponível depois no nosso canal de YouTube, podem nos seguir, para quem ainda não o faz, nas nossas redes, e nós vamos também pondo a par desta informação toda. Eu vou retirar-me e vou passar a palavra à Fernanda Freitas. Mais uma vez, obrigada, Fernanda, por aceitar estar connosco também a debater este tema, e até logo. Venho terminar o evento mais daqui a bocado. Um bom tema, boa conversa e até logo. Até já, a Joana Brandão, diretora de Marketing e Angariação de Fundos da Ajuda em Ação em Portugal. Da minha parte, muito obrigada pela confiança depositada em mim para moderar este debate e saudar os nossos palestrantes, a quem dou as boas-vindas, e agradeço também terem tirado uma hora para estar aqui connosco à conversa, e também votos de muito boa tarde para todos aqueles que nos estão a seguir através desta plataforma virtual. Lorena Boga trabalha na área da Ação Social e Educativa da Ajuda em Ação na Galiza, onde coordena projetos de intervenção socioeducativa e sensibilização social. É educadora social e, juntamente com mais colegas, criou também uma outra associação, a Associação Simbiose, que visa estabelecer sinergias entre pessoas e entidades na cidade de Corunha, belíssima cidade de Corunha, onde eu era para ir este ano e a Covid não me deixou, mas lá voltaremos, lá voltaremos. Olá Lorena, bem-vinda. Temos também connosco o Manuel Fernandes, que de muitas coisas que faz, trabalha na Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, onde integra a equipa Ação Chave 2, parcerias estratégicas no setor do ensino escolar, e acredito que, acima de tudo, todo o seu know-how em relação a programas de combate à exclusão social, também enquanto diretor de uma instituição de acolhimento de crianças e jovens em risco, vai-nos trazer todo um outro know-how acerca de como é que vamos viver esta época de regresso às aulas numa verdadeira pandemia que parece estar resolvida, mas por outro lado não parece estar, como dizia a Joana, estamos todos um bocadinho ainda ansiosos. Temos também connosco o Roger, e eu não sei dizer o teu último nome, Roger, espero que seja Minchas, ele é fundador do FundaKit. Olá, Roger. Olá, tem uma licenciatura em Belas Artes pela Universidade da Cidade do Cabo e um mestrado em Computational Studio Arts pela Universidade de Londres, para além do doutoramento em Engenharia pela Universidade de Bremen. Mas tem um percurso profissional marcado, acima de tudo, pela fundação desta organização sem fins lucrativos, que desenvolve kits de co-construção para jovens que permitem desenvolver os seus projetos de multiutilizadores, estimulando assim a aquisição de novos conhecimentos e aptidões através do design ao nível do digital, do pensamento crítico e também criativo. E como se costuma dizer, last but not least,
o David Potas, assessor de direção do agrupamento de escolas de Camarate, que também trabalha em parceria com a Ajuda em Ação e já foi professor, já foi também animador e, portanto, acredito que vai também trazer uma outra visão para esta nossa conversa. A conversa que vai começar precisamente, David, por si, porque enquanto assessor da direção de um agrupamento de escolas, neste caso Camarate, acredito que tenha uma visão mais geral daquilo que vai ser o título desta nossa conversa. Como é que é o regresso às aulas, não é, David? Estamos todos, sobretudo nós, pais e cuidadores, bastante ansiosos. Como é que acredita que está a decorrer este regresso às aulas, pelo menos no agrupamento que dirige e que conhece melhor? Olá, David. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade. Bem, eu vou tentar dar um bocadinho de testemunho do terreno, daquilo que neste caso nós estamos a preparar. Neste momento estamos ainda, apesar de sobrecarregados de trabalho, de planos, de elaboração de planos e de preparação do ano, esta é a parte mais fácil porque sabemos o que vai acontecer até o início das aulas. Depois de começarem as aulas ninguém sabe, não é? Vamos esperar que as coisas corram pelo melhor e que tudo corra bem. O que podemos apenas garantir realmente é que neste contexto atual, repleto com estas novidades e desafios imprevisíveis, é que estão a ser preparadas medidas que são promotoras do bem-estar no regresso à escola, depois destes meses quase infindáveis de confinamento. Este regresso à escola tem um olhar muito dirigido para prioridades como o bem-estar socioemocional de toda a comunidade educativa, mas sobretudo dos alunos, um foco também nas aprendizagens, também a preocupação de alargar e criar novos apoios para os alunos e também formas de organização que prevêem aqui o funcionamento de diferentes regimes, quer o presencial, que é agora aquilo que estamos, portanto, a regressar com o regime presencial, mas também preparar um eventual regime misto ou mesmo, novamente, um ensino à distância. E também, pronto, a elaboração dos planos de contingência que promovam a segurança, porque sem dúvida se nós não nos sentimos seguros num espaço também não nos sentimos lá bem. E, portanto, a elaboração de um plano de contingência que tente prever a maior parte das coisas que podem acontecer e as respostas a essas situações, portanto, é fundamental que esteja elaborado. Agora, próximas fases, o que já começaram na escola foi exatamente começar pelos pais, porque é natural que os pais fiquem mais ansiosos do que propriamente os filhos. Já assim era nos anos anteriores, sobretudo nos anos de início da escolaridade, como o caso do primeiro ano, ou mudança de ciclo, como o caso do quinto ano, os pais ficam sempre muito mais nervosos que os filhos. Para eles é um desafio, ir para a escola é bom, já são crescidos. E nós, pais, eu também me incluo como pai, aqui no ano passado tive o meu filho entrar no primeiro ano, claro que aqueles receios de se vai gostar, se vai adaptar, se vai se sentir feliz na escola, claro. Isso acompanha todos os pais e é natural esse receio. Por isso já se começou a preparar os pais já estão a reunir com os professores da turma, de forma a tomarem conhecimento das regras portanto, que estão previstas nos planos de contingência, assim como também esclarecer dúvidas e também apelar a que os pais tranquilizem os filhos dentro das possibilidades e que nos ajudem a que também eles possam estar preparados para cumprir as regras que lhes vão ser solicitadas. Eu acredito que seja o mais complicado, porque a questão, e disse muito bem, David, a questão emocional ligada a um plano sanitário é quase, não é? Parece quase incompatível, porque estamos a falar em ambientes muito idealmente ascéticos, não é? E de repente temos de colocar toda a emoção de um regresso às aulas com máscara, quer dizer, lá está, os miúdos que vão pela primeira vez não vão ver os amigos, nem os professores, vão estar todos metade cobertos com uma máscara. Claro que isto, do ponto de vista emocional, vai ser um grande desafio e David, acredito que terá certamente mais iniciativas para partilhar connosco. Eu queria saber como é que está a decorrer
na Galiza, Lorena, porque as aulas estão a começar, não é? Entre hoje, amanhã e depois, a Galiza regressa às aulas num país que está com muitos casos de Covid. Imagino que a preocupação seja muito maior em Espanha do que... Eu acredito que é semelhante, mas vocês obviamente com um exponencial maior porque são muitos mais, não é? Efectivamente. Hola Fernanda, hola a todos e a todas. O começo do curso na Galiza começa amanhã. Está a ser complicado porque há muitas emoções encontradas. Por uma parte, a felicidade de ter uma nova normalidade, mas também a preocupação, é o medo pelos contágios, pelos possíveis novos contágios que possa haver, tanto no professorado como no próprio alumnado. Há muitas regras, como por exemplo que as famílias já não podem entrar dentro dos centros educativos, está a fazer muitas medidas para, na medida do possível, que haja muitos contágios dentro de um mesmo centro, mas a situação é muito complicada e nós, como Ajuda à Nação, estamos também muito preocupados porque queremos que as administrações não se esqueçam de que o estudantado mais vulnerável também tem direito às aulas e também tem direito às aulas na educação à distância. Essa é uma questão que nos preocupa muito, que possa haver um possível confinamento de uma sala de aulas concretizada ou de parte do centro educativo, é que essas crianças mais vulneráveis não possam seguir com o seu processo educativo de uma maneira eficiente. Então, sim, estamos muito preocupados por toda esta questão. Acredito que sim. E acredito também que esta é uma preocupação geral para todos nós, mas Roger, a inclusão digital eventualmente precipitou-se com a questão da Covid, mas também pode ter vindo a provocar mais exclusão, porque nós sabemos que há muitas realidades em que os miúdos, os pais, as escolas não têm condições para que este ensino à distância corra perfeitamente, de uma forma equitativa, igualitária, que todos tenham acesso, porque de facto, apesar de tudo, a inclusão digital não é ainda para todos à mesma velocidade. Roger. Sim, olá. Sim, claro, eu acho que dependendo do país para país, não é? Eu conheço muitos casos em Portugal que são bastante inspiradores, onde houve professores e famílias que fizeram milagres e coisas bastante criativas e com agência e conseguiram resolver e desenvolver os seus próprios meios de comunicação e de aprendizagem. Claro, situações também muito perturbantes e situações que a gente sabia existiu, e eu penso que a Covid mostrou muito bem as linhas de ruptura entre os que têm acesso no sentido mais complexo desta noção de acesso a meios digital, que não é só um aparelho digital, mas também a capacidade de usar com este aparelho. Mas também, além disso, existem países, por exemplo, como eu conheço, o meu caso é em África do Sul, onde há bairros inteiros que já as crianças já não há ensino há meses. E no mesmo país, escolas de crianças em escolas privadas que já continuam com aulas, como por exemplo existe em Portugal com as plataformas digitais. Portanto, claro, a Covid mostrou muito bem, acentuou estes problemas bastante e mostrou necessidade de abordar e de trabalhar isto de uma maneira com muito mais urgência e muito mais criatividade, acho eu.
Uhum. Portanto, esta questão da aquisição de novas competências digitais e agora a saúde também, o Manel Fernandes, quer queiramos, quer não, acabou por ser impulsionado, eu diria quase à força, quando a Covid se instala e quando de repente as crianças ficam obrigadas quase a ter aulas através de um monitor que por vezes pode não existir em casa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vou tentar contribuir de uma forma aberta para este nosso debate. E a questão que eu ponho inicial aí agora, como é que vamos resolver isto? Nós estamos com 8 meses de uma pandemia. Os cientistas não sabem muito bem o caminho. Provavelmente vem uma luz ao fundo do túnel. Haverá vacina, não haverá vacina? Será que vai haver tratamento para? Será que as nossas escolas vão ser capazes, perante um surto pandémico, de resistir? Eu tinha aqui umas notas iniciais que gostava de partilhar com vocês, que têm a ver com alguma profusão ou alguma confusão entre o que é distanciamento social e distanciamento físico. Nós nunca deixámos de ter distanciamento, nós sempre nos relacionámos, nem que fosse por estas coisas aos quadradinhos, não é? Agora, o que nós tivemos foi um enorme distanciamento físico. São os nossos miúdos, os nossos alunos que deixaram de quê? De conviver com os seus pares, de jogar à bola, de estarem meses isolados. E isto leva-me a pensar aqui num conjunto de emoções que tem a ver com a invisibilidade. Se de um momento para o outro eu que estava na escola e que saía com os meus amigos deixava de me poder encontrar com eles, ou de ir dar um beijo à minha avó, eu tornei-me invisível, não é? Isto é gerador de uma enorme angústia, de um stress, de um medo, daquilo que provavelmente eu me atreveria a chamar a imprevisibilidade do lugar atual. Nós estamos num ponto do caminho. Agora, onde é que o caminho nos vai levar? Se calhar nenhum de nós sabe. Agora, cada um de nós contribui para que o caminho se faça, não é? Eu fico sempre muito aflito. Onde é que ficam os sorrisos das crianças típicos da interação? Como é que eu vou agir agora com um miúdo que só lhe vejo os olhos? Não é? Como é que eles vão ver os seus amigos quando têm uma máscara azul ou outra que até pode ter uma série de bonecos, não é? Agora, provavelmente não é o tempo de abrir o sorriso do olhar, mas nós vamos ter que conversar todos uns com os outros através do olhar. Ou seja, eu preciso de perceber urgentemente o brilho no olhar de uma criança, do outro, ou até a lágrima quando ele está triste ou infeliz. É um bocado destas notas. Agora, aquilo que nos é pedido é, olhem lá, os desafios sociais e digitais, qual é o lugar da escola nisto? A escola sempre foi central ao longo de muito tempo. Claro que com a massificação da escola, todos nós a integramos. Agora, o que é que para mim pode ser grave neste momento? É o ter sido feita uma ruptura, a ligação entre a escola e os nossos alunos, isto é que é grave. Porque há um enorme risco de nós transformarmos esta não normalidade num novo normal. Aliás, será aquilo que as grandes empresas da área das tecnologias adorariam, não é? Porque acabávamos com as salas de aulas, com a interação, com os abraços e passávamos todos a confundir, como a alegoria da caverna, a sombra, não é? Eu provavelmente não gostaria disto. Isto porquê? Eu acho que a escola tem uma centralidade enorme. Ela tem a centralidade, reparem, é o professor que, para além de negociar conhecimentos, é o professor que detecta que uma criança está a ser maltratada, foi-se viciada, aconteceu-lhe alguma coisa. É a escola, como representação do Estado, que lhe dá comida. E nós percebemos, do ponto de vista da exclusão social, o que é que aconteceu. Muitas organizações tiveram que substituir à escola porque a escola não teve essa capacidade de resposta. E não estou a dizer mal da escola, eu sou amante da escola pública. Tucur, ponto. Não é? Mas há aqui aflições que eu sei que os professores e as escolas vão conseguir ultrapassar, porque da mesma maneira que os médicos não abandonaram os seus doentes e correram riscos de vida, os professores também não vão abandonar os seus alunos. Porque eles são a centralidade do processo. A escola é uma organização central.
ok? Agora, nós podemos trabalhar com imensos projetos. O que eu não queria é que a escola deixasse de ter o seu espaço de socialização, do abraço, do jogar à bola, talvez até do ralhar quando eles se portam mal. Porque quando eles se portam muito bem, aquilo também não está a funcionar. É Há preciso... qualquer coisa que não está bem. Ok, eram umas notas iniciais só Claro. para... Não, mas é curioso, Manel, é muito curioso, Manel, porque no fundo acaba por sublinhar aquilo que o David começou por dizer, que é como é que se trabalha este plano emocional, David, que eu acho que isto é um grande desafio, porque eu acredito que mais livro, menos livro, mais computador, menos computador, e nós já vamos falar da importância digital e da questão física da distribuição de tablets e de computadores. Aliás, a Lorena tem um exemplo da distribuição também de alimentos durante o confinamento, mas David, este parece-me ser o ponto principal, como eu dizia. Há pessoas, há miúdos que só vão conhecer os amigos daqui para cima, não é? Não há os tais sorrisos, se calhar as tais lágrimas estão mais escondidas. Como é que, porque um plano sanitário até é fácil de desenhar. Distâncias, mesas assim, máscaras assado. Mas como é que se lida com este plano emocional, David? Isto é o mais difícil. Pois, sem dúvida alguma, não é? Esse é o grande desafio da escola, não é? É realmente conseguir dar humanidade muitas vezes àquilo que parece que não tem nada, não é? De humano. E realmente o grande desafio é exatamente esse. Ou seja, a grande preocupação e as primeiras semanas da escola será realmente o tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre as recomendações sanitárias, realmente o convívio e o bem-estar dos alunos na escola. E por isso há necessidade, sem dúvida, de serem desenvolvidas várias ações, várias atividades, de forma criativa e que também não ponham em risco a saúde das crianças, mas que os ajudem a desenvolver ou a saber que têm, a desenvolver talvez o sentimento de pertença à escola, saberem que a escola também é um espaço deles e é importante também que eles sintam que aquilo é um espaço, ou a escola é um espaço que é um prolongamento da casa, do meio familiar, é uma pequena família também que ali está e que todos temos que colaborar também para um bem comum. E acho que o sentir a escola como nossa também nos ajuda muitas vezes a desenvolver aqui sentimentos de amizade, socialização, de fraternidade. Também a própria partilha de experiências durante o confinamento, a reflexão sobre esta nova realidade da escola, como já tinha dito há pouco, o sentimento de segurança que é preciso que os alunos também se sintam seguros na escola, se sintam bem na escola. Claro que a empatia, a colaboração entre pares e, claro, a ligação à comunidade são tudo valores que têm que ser realmente cultivados através de várias estratégias, não é? Que possam levar a este fim. Claro que a escola era, sem dúvida, e continua a ser, um meio de socialização privilegiado. É ali que nós temos os nossos amigos, enquanto crianças, é ali que estamos grande parte do nosso dia útil, não é? Porque passamos das 9 às 5 e tal da tarde, ou seja, ou às vezes até mais. Portanto, estamos ali durante muito tempo e sem dúvida que a escola tem que ser a nossa segunda casa. E eu não tenho dúvidas que, apesar dos sorrisos estarem escondidos, acho que certamente vamos rapidamente aprender a sorrir com os olhos e vamos encontrar aqui formas de estar na escola, de nos continuarmos a sentir bem na escola e ao mesmo tempo tentarmos respeitar as regras que nos estão a ser pedidas, não é? Pela DGS sobretudo, para que haja aqui um bem comum, porque nós também sabemos que se houver um foco de contágio na escola, todos ficam a perder, porque a escola, num caso extremo, terá de ser encerrada, não é? Neste caso, volta toda a gente para casa. Portanto, vamos tentar aqui encontrar um equilíbrio de forma a que possamos todos sentir-nos melhor possível. A Fátima Madeira acabou de entrar e dizer-nos no nosso bate-papo que vai receber um grupo de primeiro ano e terei a cara tapada com a máscara, faltarão abraços e beijinhos e tenho o coração apertadinho. Pois, eu acredito que sim, e desculpem quando eu faço este movimento, mas de facto eu estou num telemóvel e não consigo ir às vossas perguntas de outra forma, portanto de vez em quando vou tapando aqui a minha cara, não é de propósito, peço desculpa, mas lá está, sento o coração apertadinho, que é o mais difícil, a Lorena, acredito que seja, isto é universal, não é? Estarmos em Portugal ou em Espanha, em qualquer lado do mundo,
o primeiro ano, é receber os nossos alunos e de repente não podemos sequer dar um abracinho se eles estão assim mais tristes e chorosos. Ainda hoje falei com uma colega minha, o filho começou ontem a escola, uma nova escola, e foi o que ela disse: eu estou a deixar o meu menino sem ele poder ir correr para os braços da professora, como fez todos os anos, e para os amigos, e estão todos de máscara. Este sentimento de coração apertadinho, lamento, mas não há digitalização que ajude, não é, Lorena? Isso tem de ser resolvido passo a passo, como diz o David. É muito complicado. Também cá, não sei em Portugal, pero cá está-se a estabelecer um método de burbujas. As crianças só se podem relacionar com as outras crianças que estão na sua sala de aulas. Então, se eles tinham outros amiguinhos que estavam em outras salas de aulas ou em cursos maiores ou inferiores, eles não se podem relacionar com o resto de crianças. Então, é muito complicado. Meus amigos que toda a infância, muitos anos estiver contigo, e agora não podes brincar com eles, é complicado. Claro. Mas há bocado estávamos a falar desta questão, o Manel sublinhou, do apoio que as escolas deram ainda durante a fase de confinamento, portanto aquela fase em que de facto estávamos todos inibidos de quase nos mexermos, mas a Ajuda em Ação teve um trabalho incrível na distribuição não só dos tablets e da internet para algumas escolas, mas também até ajuda a nível alimentar, porque, como dizia o Manel muito bem, muitas vezes é a escola que fornece a alimentação a estas crianças. Lorena, quer contar-me um bocadinho como foi esta experiência? Efectivamente, cá na Espanha nós trabalhamos dentro do programa aqui também, que é um programa que se centra em fomentar a equidade educativa e a igualdade de oportunidades na infância, na adolescência e também das famílias em situação de vulnerabilidade. Na Galícia faz 7 anos que vimos trabalhando nisto. Alguns dos programas, dos projetos que nós temos são de bolsas de alimentação. Porque há muitas famílias que precisam disto. Quando foi todo o tema do confinamento, da pandemia, muitas famílias tiveram um impacto económico muito importante por dedicar-se a setores muito castigados, como pode ser a hotelaria, a construção, economia mergulhada, com tudo isto quedaram com ingressos muito reduzidos ou incluso com 0 ingressos. Então, nós que trabalhamos com os centros educativos, se eles são o centro da nossa intervenção, os próprios centros educativos começaram a ver também que estas famílias estavam numa situação muito crítica. Fizemos uma combinação entre os centros educativos, ajuda à ação, por suposto, com a colaboração das administrações públicas também, também com empresas, e damos estas ajudas de alimentação, porque há muitas famílias que, por suposto, se não tens garantida como assumir as despesas de alimentação ou outras despesas básicas, a educação não vai ser prioritário. Então, primeiro de tudo é cobrir essas necessidades mais básicas. Então, dentro da Ajuda à Ação, entregamos cartões moedeiros a 1.300 famílias na Espanha, o que supuso garantir a alimentação de mais de 2.400 crianças sem risco de exclusão social. E na Galícia entregaram-se ao redor de uns 100 cartões. E ademais disso, o que estávamos a falar em matéria da digitalização, também entregamos tablets e conexão à internet, porque estas famílias quedaram totalmente isoladas do centro educativo, não tinham forma de conseguir contatar, ou melhor, ligava o professor pelo seu telefone pessoal para poder fazer um seguimento destas crianças, mas era algo muito complicado. Então, nós entregamos a 2.000 famílias, emprestamos estas tablets, estas conexão à internet, para garantir que estas crianças pudessem seguir vencilhadas ao centro educativo e seguir continuando o seu processo de aprendizagem. Boa. Isso é ótimo termos este exemplo. Eu acredito, Roger, que também conhecerá das várias realidades em que trabalha exemplos destes, ou seja, que a colaboração entre várias entidades foi, sem dúvida, fundamental nesta época para que a exclusão não fosse ainda maior.
Sim, sim, acho que sim. Há vários casos disso. Eu trabalho mais na área de ensino informal, que são projetos vários, em bairros normalmente de baixo rendimento, que as crianças frequentem depois da escola, fim de semana, as férias, que eu não sei se isso é centros educativos que a gente usa, ou em inglês é After School Centers ou CTCs, Community Technology Centers. Mas estes projetos tentam desenvolver a inclusão social e digital quase em conjunto. E uma das áreas em que foram adaptadas, por exemplo, usar projetos que têm, do ponto de vista digital, trabalhado na área de fabricação digital, por exemplo, impressoras 3D, já foram adaptadas, em vez de usar no meio de ensino, para fabricar estes visores que são bastante frequentes em os trabalhadores da frente, não é? Portanto, os que estão nos hospitais, os professores, os trabalhadores nos supermercados, etc, etc. Portanto, forem adaptados e usados para contribuir em estas áreas. Mas, além disso, eu acho que, do ponto de vista dos desafios novos para isso, uma das coisas que nós trabalhamos não é só inclusão digital, mas que, de um certo sentido, pode ser visto como há um nível aceitável e nós estamos a tentar chegar a este nível. A maneira que nós pensamos é ir além, tipo com o RAM, saltar, sim, mas porque este nível é aceitável? Porque não pode ser muito mais do que isso. E num sentido da fluência digital, onde é que os crianças estão envolvidos em criar os seus próprios tecnologias, artefatos digitais que misturem elementos tangíveis, aquela que em Portugal chama-se trabalhos plásticas ou trabalho manual, portanto misturando a parte criativa, artística, táctil com o digital, envolvendo programação eletrónica. Eles vão criando recursos lúdicos de aprendizagem para os outros e, através deste percurso de criação, desenvolvendo capacidades de programação, eletrónica básica, etc, etc. Uma das coisas para nós que, em termos disso, com os novos desafios, que é interessante, é como elas estão a criar os seus próprios tecnologias, podem pensar isso numa forma integral numa resposta à Covid. Portanto, interação, se elas estão a criar os seus próprios sensores e maneiras de interagir com um sistema digital, além da clássica que toda a gente pensa que é o ecrã, não é? Mas, além disso, outras formas de interação que não incluir o ecrã, como é que elas vão desenvolver sensores que são seguros neste período de distanciamento social? Como é que elas vão adaptar estas tecnologias a isso? Portanto, integrar o problema e usá-la de uma maneira criativa para estimular novos paradigmas da interação, mesmo desenhado pelas crianças. Portanto, é desta linha que a gente está a pensar e trabalhar neste momento. Portanto, acredito que muitos destes desafios, esta linha de trabalho que o Roger acaba de explicar, acredito que há países que terão mais, outros terão menos, certamente. Tem muito a ver também como é que, eu diria, com as particularidades da aprendizagem informal, nomeadamente nesta área tão específica da informática, da inclusão digital. Mas, Manel, voltando um bocadinho atrás, a inclusão digital de facto veio trazer, se calhar de uma forma um bocadinho mais gritante, algumas falhas, não da escola, mas se calhar da sociedade.
achávamos que isto do digital era super democrático, éramos todos iguais. Toda a gente tem internet, toda a gente tem acesso a um telemóvel, a um tablet, a um computador, e afinal não era de todo assim. E estamos a falar em Portugal, a Lorena já deu o caso de Espanha e é mundial, não é? Estas dificuldades, eu acredito que estão mais gritantes agora. Eu acho que o termos interrompido as aulas desta forma abrupta e a sociedade se ter alterado no seu modus operandi e de um momento para o outro termos acreditado que era o digital que nos ia salvar, o digital veio mostrar o outro lado da moeda, que é a exclusão social estava lá. A sociedade é desigual. A escola, por muito que se esforce, e esforça-se como verdadeiros heróis, não consegue nivelar os alunos, porque os alunos têm um background para trás. Os pais têm determinados capitais sociais, económicos, culturais, e os miúdos são naturalmente desiguais. Nestes capitais de transporte, a minha esperança é sempre a escola. A escola vai ser aquela que vai conseguir, de alguma, mas eu sou utópico, não é? De alguma maneira, vai conseguir nivelar. Estes miúdos vão conseguir estar no ponto de partida em pé de igualdade. Não é verdade. E não é verdade por uma razão tão simples quanto esta. Os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais frágeis, foram aqueles que foram provavelmente as primeiras vítimas da exclusão social na escola. Porquê? Porque não tinham ligação à internet, porque não tinham computador, provavelmente até tinham um telemóvel para as suas coisinhas, mas imaginem o que é assistir a aulas, nós num PC aos quadradinhos já ficamos que os olhos já não têm o mesmo aspecto, não é? Agora imaginem, um miúdo do segundo ano, que alguém está a explicar não sei o quê e ele no telemóvel lá, não, isto é aflitivo. Isto leva-me a olhar para a própria escola como, agora temos que dar um salto, dê lá por onde isto der, porque nós não sabemos em que ponto estamos da pandemia e quanto tempo vamos estar aqui. Agora, a escola sempre se soube renovar, sempre, sempre, sempre. Teve sempre, às vezes atrás do seu tempo, outras vezes à frente do seu tempo. E a escola como espaço de reflexividade, ela própria, que detém dentro do seu seio um conjunto de conhecimentos académicos dos mais diversos. Digam-me lá vocês qual é a organização que tem, ao mesmo tempo, matemáticos, físicos, químicos, filósofos, professores de línguas, tudo. Na escola está lá tudo. Às vezes é difícil juntar esta malta toda para pensarmos em comum e atingirmos com todo o carinho pelos professores. A escola pública, como representante do Estado, que apoia os miúdos, não é? Portanto, para além disso, provavelmente aquilo que nós precisamos neste momento é uma renovação da escola, não num sentido negativo, estava tudo mal, não. Nós precisamos de renovar a escola, reconstruí-la, para ser capaz de responder a esta imprevisibilidade do lugar em que vivemos neste momento, sempre com a centralidade do professor, sempre com a centralidade da escola nas sociedades e, acima de tudo, com aquilo que é o nosso alvo, que são os nossos alunos. São por eles que todos os que estão aqui presentes trabalham, quer no formal, quer no informal, quer no não formal, quer as ONGs que compensam quando o Estado falha. Quando a Fernanda dizia eu apoiei uma organização que é quase minha vizinha, quer dizer, bem, mas isto também faz parte do ser solidário, faz parte da cidadania. Nós temos que ser capazes. E quase um lado aflitivo que é permanentemente nós dizemos mal de tudo o que está feito. E nós fazemos tantas coisas bem feitas. E eu que trabalho no programa Erasmus, os portugueses dizem muitas vezes, Manel, eu fui à Lituânia, eu fui aqui, eu fui ali, eu não pensava que as nossas escolas estivessem tão melhores do que as deles. Pois, vocês têm quadros interativos, vocês têm isto, vocês têm aquilo. Muitas vezes vão para uma escola rural, alguns no norte da Turquia, e vão ver como é que aquilo é. Não é? Mas fazem-se lá trabalho. Às vezes falta, como eu digo, às vezes falta um bocadinho de mundo. Antes de dizer mal das nossas coisas, temos de viajar, conhecer mundo, porque eu digo sempre, eu sou sempre muito feliz quando volto a Portugal. Quando viajávamos, lembram-se daquela época em que viajávamos, éramos uns loucos, mas quando chegava a Portugal e de facto dizia, nós temos um país incrível, temos soluções ótimas, podem não ser as melhores, mas são ótimas soluções e acredito que
temos esse defeito de fabrico, não é? Dizer sempre um bocadinho mal, porque por vezes falta-nos muito. Eu gosto de sempre de dar o aspecto positivo, aquilo que tem sido desenvolvido, não é? Dentro daquilo que acontece. Por exemplo, temos agora aqui uma pergunta que é mais uma consideração, uma reflexão do Vasco Martins, que é pai, está no nosso bate-papo, que lá está uma expressão, vou-lhe chamar quadro de conversação. Percebo que as limitações que nos são impostas pela pandemia nos irão privar de parte do sorriso das crianças e dos sinais comportamentais que nos chegam através do rosto. Percebo também que as atuais condições que nos são impostas originam um medo disfarçado difícil de gerir. Também sei que existem setores da nossa sociedade que irão aproveitar o atual contexto para obterem dividendos. Mas como pai fico preocupado com o aumento de casos diários registados nos últimos dias em Portugal, muitos casos, e ainda não começou a escola. Será que existe assim tanta urgência em recomeçar como se nada se passasse? Defendo aulas presenciais, mas não será melhor termos uma vacina para nos voltarmos a abraçar e a beijar? De certo que estaremos atentos. Se com uma vacina à nossa disposição as restrições continuarem a ser impostas, cá estaremos para exigir a normalidade. David, eu diria, não é? 2 pesos, 2 medidas. Termos as crianças fora da escola tem uma série de implicações. As implicações que a Manel já sublinhou e a Lorena, não é? Acesso a uma série nem que seja acesso alimentar, acesso às disciplinas, acesso à formação, porque as crianças não estão todas no mesmo patamar, as famílias não são todas iguais, e voltam às aulas com este risco. Por outro lado, se não voltarem à escola, perdem tudo isto e, ao mesmo tempo, os pais, muitos deles são obrigados a ficar em casa para tomar conta deles. Portanto, temos aqui é muito difícil esta decisão, David. Como é que este modelo que está definido para Portugal para já é presencial e poderá adotar-se a um modelo misto ou totalmente à distância, como aconteceu em março, mas pareceu-vos, daquilo que decidiram para o vosso plano, estou a falar do agrupamento de escolas de camaradas, que é o que conhece e daquilo que pode falar, pareceu-vos o mais indicado, começar presencialmente e depois então medir, sentir o terreno? Bem, essa é uma pergunta muito, muito difícil, não é? E os nossos decisores políticos, eles tomaram esta decisão, não é? Certamente conhecerão melhor a situação pandémica e estarão bem informados sobre esta situação e nós temos um bocadinho que aceitar a opinião e aquilo que nos foi delegado. Sem dúvida, e por aquilo que já foi dito neste debate, que o ensino à distância não serviu para todos os alunos. Terá servido para muito poucos, creio eu. E na nossa realidade, que temos uma comunidade onde temos muitos alunos que vêm de famílias desfavorecidas, sentimos ainda mais isso, ou seja, aqui o elevador social que poderia ser a escola parou completamente para algumas famílias, para alguns alunos. Ou seja, eles deixaram de ter o acesso à escola, ao conhecimento e acentuou aqui as desigualdades sociais perante outras crianças que tiveram realmente um acompanhamento dos pais, tinham os recursos, as competências digitais, quer dos pais, quer deles próprios, que lhes permitiram acompanhar minimamente aquilo que foi solicitado pela escola. Por isso, por outro lado, temos escolas no agrupamento que realmente não têm condições, já não tinham condições, portanto já são escolas a precisar urgentemente de obras e, portanto, menos adaptadas estão, menos preparadas estarão para receber os alunos nesta situação pandémica. No entanto, eu creio que é um mal menor e que neste momento acho que faz sentido arriscar o ensino presencial, porque realmente sentimos muito isso, sentimos que a escola faltou a muitas crianças. E quando faltou a escola, faltou realmente o apoio alimentar, o apoio emocional, o apoio em vários âmbitos. E se calhar o facto de estarem na escola é logo um acesso a muitas necessidades básicas que ficam aqui satisfeitas, nomeadamente a nível da alimentação, o que ajuda muitas crianças da nossa comunidade. Agora, infelizmente,
e volto a referir, as condições realmente não são as melhores, mas se calhar vale a pena arriscar e esperar que realmente as coisas corram bem e que não haja necessidade de passarmos para um ensino misto e futuramente para o ensino não presencial. Temos aqui vários comentários, por uma questão meramente pessoal, eu gosto de ir incluindo os comentários das pessoas que estão a ver ao longo da nossa conversa, porque me parece serem todos eles muito, não só interessantes, mas também sublinham algumas das questões que os nossos convidados estão aqui a referir, e é possível do que esperar pelo final do nosso debate para debater estas questões, porque são questões que estão a ser levantadas ao minuto. Carlos Gildes, que enquanto os políticos e governantes vão apostarem na escola, em maiúscula, a todos os níveis e na sua autonomia, haverá sempre alunos excluídos e com dificuldades. Infelizmente, o Ministério das Finanças condiciona e de que maneira o investimento das escolas. Isto acredito que possa também surgir algum comentário, nomeadamente por parte do David, não é? E depois a Hilda Reis diz que as dificuldades sentidas por muitas famílias, especialmente famílias de grupos mais desfavorecidos, mas não só, foram no confinamento e são uma realidade vivenciada. Dar apenas os meios a algumas famílias não é suficiente para assegurar a igualdade na educação à distância. É necessário apoio a nível informático a estas famílias, mas não é o único problema. Por exemplo, a falta de competências parentais e de formação para acompanhar e supervisionar os filhos, conciliar horários de trabalho com os novos horários escolares, dificuldades económicas consequentes do desemprego ou falta de rendimentos. É fundamental pensar a educação, o contexto de uma forma mais sistémica. Portanto, muito obrigada também à Hilda por esta questão, e o David já estava a aflorar esta questão da autonomia das escolas, não é? Ainda hoje eu falava com uma vizinha minha que dizia, o meu filho chegou a casa e disse que afinal já não tem cantina, porque tem de distribuir os miúdos e então ficaram sem cantina, então estão todos a comer cá fora. Ótimo, está sol. Mas daqui a uns meses não vai haver o cá fora, não é? Vai estar a chover. Portanto, não é uma solução que foi pensada nestes meses para acolher novamente os alunos. Portanto, David, eu vou mais centrar em si porque tenho um agrupamento de escolas, não é? Mas obviamente também vou ouvir a opinião dos outros oradores. Mas as escolas com maior autonomia poderiam ter resolvido isto de maneira diferente, sente isso? Eu não quero transformar isto num discurso político, como é óbvio, mas há necessariamente esta questão que tem de ser respondida, não é? As escolas, se tivessem mais autonomia, poderiam ter olhado para as suas realidades e respondido de maneira diferente? Sim, porque realmente foram dadas algumas orientações, algumas liberdades às escolas, mas dentro de balizas muito fechadas, o que acabou por não permitir às escolas realmente adaptarem-se mais à realidade das condições físicas e também de recursos humanos que têm no terreno. Por isso, claramente que a autonomia, pronto, foi dada, mas dentro de muitas condições. A autonomia ligeiramente pouco autónoma. Pois, mais ou menos. O que é que gostaria de dizer sobre esta questão, a questão da autonomia e, acima de tudo, também, como dizia outra das nossas espectadoras, a questão de nem todas as famílias, de facto, mesmo que tenham o melhor computador do mundo, podem ter ou têm competências parentais para acompanhar esta formação. Efectivamente, Fernanda, eu gostaria de falar um bocadinho nessa temática, e é que a Ajuda em Ação, durante a época do confinamento e também durante estas férias de verão, desenhou um projeto chamado Escolas Digitais Resilientes. E este projeto parte de uma investigação de 37 centros educativos de toda a Espanha, através de questionários, entrevistas em profundidade, também da criação de uma plataforma digital de escuta, com o fim de conhecer as necessidades, as dificuldades, as fortalezas dos centros sobre o nível de digitalização da comunidade educativa, conhecer também o processo vivido durante o confinamento do Covid e como isto impactou no processo educativo. Então, desta investigação saíram dados muito interessantes e muito relevantes que eu acho que podem ter conexão com o que estávamos a falar, e é que as famílias
sofreram muito esta mudança na sua realidade familiar, por uma parte pelo impacto econômico que já vínhamos falando antes, pelo tema da alimentação, as dificuldades de pagar essas despesas de necessidades básicas, mas também, bueno, por esse problema de equipamentos e conectividade que também falávamos, e é que os 79% destes centros educativos manifestavam que as crianças não contavam com equipamento ou conectividade necessários para continuar com o processo educativo. É também um 91% destes centros educativos que nós estudamos, com os que trabalhamos, manifestavam muito claramente que as famílias não tinham competências digitais suficientes para acompanhar estas crianças neste processo educativo. Então, tínhamos duas problemáticas. As famílias que não tinham equipamentos nem conectividade e as famílias que se tinham equipamentos e conectividade, mas não tinham as competências digitais suficientes para acompanhar estas crianças. Então, também o que se viu é que a maioria deste estudantado teve um retrocesso no seu processo educativo devido a esta fenda digital e à falta de competências suficientes, porque muitas vezes nós pensamos, as crianças estão todo dia com o telemóvel, jogando, brincando com esta coisa, com esta e outra, mas quando se fala de competências digitais básicas, de ofimática, de búsquedas simples no Google, este tipo de competências mais básicas, os nossos centros educativos manifestavam que os 62% destas crianças não tinham este tipo de competências digitais, com 32% tinham as competências muito básicas que lhe permitia seguir mais de uma maneira muito sincera. Então, estudamos isso também, e isto também fez com que o professorado tivera que pôr muitíssimas horas, todos os manifestos que tiveram que trabalhar mais que em toda a sua vida para poder dar esta oportunidade a estas crianças e que continuassem com este processo educativo, também acercar-se às famílias, porque sim que é verdade que o que comentava um pouco o David, experimentaram muitos processos de ansiedade, medo, este sentimento de não poder estar com os seus companheiros, muitas crianças que o professorado, o que comentava também o Manuel, que pode ser vítima de algum tipo de violência e não há maneira de detectar essas violências quando estão nas suas casas. Então foi uma situação muito complicada. E cada mais os centros educativos não contam com equipamentos, nem diretrizes claras, nem informação suficiente para levar a cabo este trabalho de maneira online. Foi um pouco tudo isto que vimos neste estudo, e através disso foi onde construímos diferentes prototipos, entre eles esse prototipo que falávamos antes de conectividade com as famílias, as ajudas de alimentação, mas também estivemos a construir outro tipo de prototipos, como a criação de um banco de dispositivos nestes centros educativos nós trabalhamos para que as crianças possam, como se fora um livro qualquer na biblioteca que tu possas coger para utilizar. Também criar outro prototipo de integrar no lazer educativo o desenvolvimento de competências digitais, para que as crianças pouco a pouco vayam adquirindo essas competências que num primeiro momento podíamos pensar que já partiam, porque nasceram na era digital, dávamos por feito que nascem com essas competências. E foram incluídos, claro. Exatamente. Também criamos outro, estamos a criar a metodologia agora de um voluntariado digital, onde uma pessoa possa acompanhar a uma criança em concreto com uma metodologia one by one. Como mentoria, sim. Exatamente. Aqui também tivemos esse projeto. E também na criação de espaços de calma online, um pouco para dar esta atenção psicológica a estas crianças que estão a sofrer, não? Porque há muitas crianças que este processo foi muito complicado, mas há crianças que este processo foi muito complicado, mas partiam de uma situação muito complicada também. Então é uma doble complicação com a que têm que suportar crianças muito pequenas, sem poder estar ao melhor num espaço seguro. E por tudo isto se tentaram criar este tipo de prototipos que estamos a trabalhar para que neste curso escolar se possam levar a cabo. E ademais também se criou dentro deste projeto uma rede cooperativa de centros educativos para que, à medida que vão saindo novos retos
ou dificuldades, possam compartilhar as boas práticas que estes centros vão fazendo e podem ser mais resilientes e tenham mais força entre elas. Então, criamos este projeto que eu acho que é muito interessante. É que Escolas Digitais Resilientes, é assim o nome do projeto que a Lorena tem estado a apresentar. Eu volto aqui à nossa conversação com os nossos espectadores. Temos a Isabel Natário, que diz que o número de alunos por turma a rondar 25 elementos também vai comprometer a ocupação dos espaços, e pergunta se não teria sido mais prudente diminuir o número de crianças por turma e aumentar os recursos humanos. A Hilda regressa a dizer que providenciar meios e recursos materiais não é suficiente se não existirem as competências e condições familiares adequadas e necessárias para assegurar a educação de crianças e jovens. Portanto, no fundo, a Catarina está a pedir a partilha deste projeto, portanto eu vou pedir à nossa equipa da Ajuda em Ação para aqui no nosso chat colocar um link para o estudo das escolas digitais resilientes, e obrigada. Roger, esta questão de... é curioso porque a Lorena abordou aqui algo muito engraçado. Eu acho que, no fundo, nós pais tentávamos tirar os miúdos da frente do computador e da frente dos tablets e da frente dos telemóveis o maior número de horas possível. E agora eles foram obrigados a estar o maior número de horas possível em frente ao computador e em frente aos tablets. Mas, como dizíamos há pouco, as famílias podem não ter competências digitais para acompanhar isto. Mas, Roger, quando eu digo as famílias, também estou a falar dos professores. Muitos professores também não estavam preparados para, de repente, começar a dar aulas online, usar estas plataformas que não são assim tão fáceis. Vimos que alguns professores foram vítimas de ciberbullying, de ataques durante as aulas, ataques virtuais. Portanto, Roger, é uma realidade que, no fundo, a net é só um espelho daquilo que existe na sociedade, não é? Mas, de facto, eventualmente vamos todos encontrar diariamente desafios que não sabíamos que íamos encontrar, sejamos nós professores, pais ou até mesmo alunos. Sim, sim, eu acho que do ponto de vista de encontrar estes desafios, são, de uma certa maneira, muito das pessoas que a gente está a falar, de comunidades de baixo rendimento, estão a enfrentar desafios enormes de várias áreas todos os dias, não é? E, portanto, isso foi só mais um. Claro, numa dimensão que abrangeu quase todos os outros, mas esta ideia de responder para desafios e pensar isso do ponto de vista, olhando isso do lado do ensino informal, isso, os centros educativos, ou os centros pós-escolares, têm vantagens bastante importantes que eu acho que são interessantes do ponto de vista desta conversa, porque uma das coisas, os qualidades ou as características destes espaços são exatamente esta noção de social, um espaço seguro onde é que jovens podem ir a solicitar apoio com trabalhos da casa, com jogar a bola, ir para a internet, etc, etc, etc. Claro, dos outras vantagens é que é a noção de aprendizagem coletiva, com uma coisa que a Revolução Industrial fez terrivelmente, a educação, compartimentar e pensar no linha da produção de crianças, em que a noção de aprendizagem social em grupo e apoio, etc. Claro, existem escolas que agora usam bastante isso também, mas na minha experiência estes centros informais
tem capacidade de onde é que uma criança pode ajudar o outro, estes aspectos, onde é que uma criança pode desenvolver um passatempo que estimula, por exemplo, o xadrez em colaboração com outros, e onde é que quase às vezes não precisa um professor, porque é as crianças que sabem mais que vão mostrando às crianças que sabem menos, que era ensino pré a Revolução Industrial, e ainda continua a ser bastante isso em várias partes do mundo. E eu acho que como é que estes centros respondem a este desafio também torna-se um bocado como controlar o recreio, não é? Porque é um espaço informal, é um espaço, claro, com algum controle, mas os grandes vantagens é esta noção de interação entre as crianças, onde é que as crianças assumem papéis de ensino e ajudem uns outros, seja com trabalhos da casa, seja em futebol ou xadrez. Ou buscar uma coisa no internet com um search engine. Portanto, esta noção de criança ajudar um ao outro, para mim, tem que ser uma maneira que agora estamos todos a entrar uma zona de desconhecido, não é? Já passamos o primeiro zona de desconhecido de março para frente, agora este arranque das escolas e de outra vez juntar crianças vai ser outra vez um processo de adaptação, de tentativa e erro. Esperamos poucos erros mas de afinar a coisa, e portanto eu acho que do ponto de vista dos centros de aprendizagem informal vai ser mais isso, como é que pode ainda manter estes benefícios e qualidades muito específicas que elas têm sem neste novo desafio de isolamento, de distanciamento social. Acreditem ou não, já passamos 1 hora num debate muito participado, e obrigada, Roger, por estas dicas, porque eu acredito que também vai dar aqui servir de trampolim para uma pergunta que eu vou fazer a todos, mas já volto ao Manel, até porque estou com alguma curiosidade acerca do programa Erasmus, mas também sei que esteve a tomar notas agora destas participações. Mas eu já vou perguntar a todos, pelo menos uma dica para todos nós conseguirmos uma iniciativa que possamos fazer com os nossos miúdos, sejamos nós professores, pais, e curiosamente temos pessoas a chamar a atenção para pais com crianças com necessidades especiais de educação, que é algo que me preocupa sempre. Curiosamente, durante a época de confinamento, eu fiz vários diretos, e uma das coisas que me preocupava era sempre tudo que era atividades, e desenhar os arco-íris e fazer isto e aquilo, era sempre para os meninos que não tinham necessidades especiais, portanto os pais com necessidades especiais, com filhos com necessidades especiais, que deixaram de ter o apoio também de instituições, ONGs, escola, tiveram um peso ainda extra, para além de todos estes que nós estamos a sentir. Mas dizia o Manel, obviamente em relação a tudo isto que falamos, portanto, as competências dos pais ou dos cuidadores, e já agora como é que o programa Erasmus+ foi ou não afetado, não é? Porque de repente já não viajamos. Essa é uma pergunta que me pôs a mim em Melgaço, muito perto ali da Lorena, estou quase na Galiza, na zona de fronteira, em teletrabalho. Mas colocou todos os nossos projetos por essa Europa fora parados, ou seja, a fazerem atividades apenas virtuais. Ora, se o programa Erasmus está ancorado, inclusive no conhecimento do outro através da participação local, nas atividades locais, uma aula numa língua diferente, e agora vamos fazer isto tudo no virtual, não é? Nós temos conseguido reagir, o programa não para, o programa vai ter um novo programa a partir de 1 de janeiro de 2021, mas posso dizer-vos já, até para o David, que nós vamos abrir um call extraordinário até 29 de outubro, ancorado em 2 dimensões, ancorado no digital, ou seja,
escolas, organizações que queiram obter financiamento em parceria com outras escolas e outras organizações do espaço europeu para desenvolver recursos didáticos, recursos digitais para este trajeto que estamos a fazer, e uma outra dimensão que é muito importante e que às vezes nas próprias escolas está muito, não tem essa força, que é a dimensão da criatividade. Eu sou sociólogo de formação e percebo alguma coisa de Marx porque um dia na faculdade o professor entrou vestido de Marx. Eu nunca mais me esqueci. Ou seja, eu sei hoje o que é a dualidade da estrutura, que é a oposição de classes, entre a burguesia e o povo. Mas provavelmente aquela imagem ficou marcada, não é? E quando, por exemplo, o Roger falava da escola, do trabalho colaborativo, repara, isto não é criticar a escola, eu já o disse no início deste debate, eu sou um amante incondicional da escola pública. Eu fiz-me gente na escola pública. Nós conhecemos um conjunto de alternativas e de metodologias como o método da escola moderna, o ensino holístico através das artes, o pestalozzi, e nós continuamos, todos nós, reféns de uma coisa que se chama manuelite. Eu sou Manuel, mas é outra coisa que eu me estou a referir, é o manual. O manual. E os pais o que é que querem? Vai fazer as fichas, vai. Não há pensamento crítico assim. Pode ser, quer dizer, portanto, há um conjunto de respostas e a Lorena que falava de uma coisa muito interessante que é a fenda digital. Eu não sei como é que isto traduz, deve ser o fosso. Esta fenda digital é transversal à sociedade toda. São os nossos alunos que usam muitos telemóveis, mas provavelmente ficam cheios de vírus, não conseguem defender-se de um conjunto de coisas. Os próprios professores, e por exemplo, a classe de professores, tem um estudo há uma semana da OCDE que dizia que a nossa classe de pessoas em Portugal tem acima de X anos e só 2% é que têm abaixo de 30 anos. Mas, portanto, esta fenda existe, mas eles foram capazes, não é, de pôr a coisa a funcionar, e dos próprios pais. E há aqui uma outra coisa que tem a ver com os próprios pais. Pais sem preparação, que tem a ver com esta fenda digital que referia a Lorena, mas também sem tempo. E também sem estratégias, não é? Porque imaginem uma família que de um momento para o outro está em teletrabalho, os dois, e tem 3 miúdos de idades diferentes, com computadores que não há para aquela gente toda, e um chora e o outro... Isto tudo é pôr a escola numa tensão, mas a escola vai ser capaz. A escola e as famílias, não é, Manuel? Porque alguém que no nosso debate dizia, e numa casa pequenina. E estamos todos em cima dos outros numa casa pequena, não é? Não é? Agora, mais uma vez, e eu vou mostrar-vos isto porque eu escrevi para nós não nos esquecermos, não sei se conseguem ver, que é... Os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais frágeis requerem a nossa atenção. Isto tem a ver com o quê? Os outros conseguem, não é? Que têm capitais diferentes. Se o meu filho tiver dificuldades, tem 23 anos, portanto já passou essa fase, mas se ele tivesse dificuldades em matemática, eu arranjaria alguém que o ajudasse em matemática. Agora, quando uma mãe ganha salário mínimo de 500 e poucos euros, tem que se levantar às 5 da manhã e o seu miúdo fica sozinho em casa, não nos podemos esquecer deles. Mas a quem é que nós vamos pedir responsabilidades? À escola. É a escola, é ele e o David que têm que arranjar solução para aquele miúdo que fica sozinho e que provavelmente percorre caminhos de ausência porque não há na ponte ninguém lhe pôs as baias, ele está sozinho, não é? E é isto, este é o meu mecanismo de angústia face a isto. Todos nós contribuímos, mas estamos num tempo que já o Unesco na altura falava que era aprendizagem ao longo da vida. Nós todos temos que aprender ao longo da vida e reagir a uma velocidade inacreditável, não é? Eu tenho 58 anos, comecei a escrever uma máquina de escrever. De então para cá, Eu também. O que é que já aconteceu? Daqui a 10 anos, quando olharmos para estas tecnologias, nós vamos rir-nos, porque vão ser completamente obsoletas. Vamos andar sempre a correr, não é? Última palavra para o programa Erasmus e desafio para todos. O programa é um programa inclusivo. É um programa que tem um conjunto de respostas para as áreas das necessidades especiais. É um programa que tenta pôr todas as escolas conversarem entre elas, ou seja, é possível fazer uma parceria com 6 escolas do espaço europeu em que vão desenvolver um recurso didático qualquer, os miúdos vão andar de um lado para o outro, quando a pandemia deixar, agora é habitual, não é? Portanto, é só o programa de maior sucesso da União Europeia,
porque o resto da União Europeia eu tenho algumas dúvidas, mas eu não posso dizer isso. Sim, mas o Erasmus é um sucesso. É o sucesso. Agora, grande parte dos nossos governantes fizeram experiências de Erasmus no ensino superior. Agora, nós temos miúdos já no primeiro ciclo a estar uma semana na Grécia, na Lituânia, Inglaterra, com um horizonte de expectativas quando regressam completamente diferente. Dou-vos um último exemplo. A ilha do Corvo, nos Açores, tem 400 habitantes, não é? Eu já tinha contado isto na reunião preparatória. Reparem, o professor que dá matemática aos ciclos todos. Quando ele fica doente, ninguém tem matemática naquela ilha. Mas mais, quando está mau tempo, a ilha fica isolada. Não há barcos, não há aviões. E as grávidas são retiradas ao 6º mês. Porquê? São retiradas porque pode não haver possibilidade de as tirar, não é? É o único local do país em que já ganharam as eleições autárquicas de todos os partidos políticos. Ou seja, é olhar para a realidade do país, que é assimétrica, e construir também respostas locais. Quer dizer, eu acho que isto é que é interessante, sermos capazes de trabalhar, ver o que é que o Roger faz, como é que o Roger tem ali a nova tecnologia, tem a robótica, mas tem o tátil. Não é? Como é que a Lorena faz na Galiza, como é que todos são, o David, como é que somos capazes de construir, se calhar, este novo mundo? Lá estou eu com as utopias. É preciso graduar a utopia, é importante, é urgente, não é? Mas temos que fazer o caminho. Temos que fazer o caminho. Um mundo que se quer que continue admirável, seja mais ou menos novo, não é? Lorena, deixaria como nota final alguma atividade, alguma iniciativa, algum conselho, para todos aqueles que estão a começar agora as aulas, sejamos nós pais, professores, alunos, quem sabe? Pois a única iniciativa que se me ocorre neste momento é ter paciência com esta situação, ter calma com esta situação, é tentar que tudo seja o mais calmo possível, já está, como pais. Neste momento, eu acho que, pelo menos na Galiza, que está a começar as aulas amanhã, eu acho que é o prioritário ir com calma, com tranquilidade, transmitir esta tranquilidade e esta calma às crianças, que desfrutem do seu primeiro dia, ainda que seja com as máscaras, nada mais, eu acho. Claro. Roger, a mesma questão. O que é que diria agora para concluirmos este nosso debate? Eu também sou como a Lorena, uma otimista. Pelo menos arranjem umas máscaras giras para os miúdos. Eu penso que, do ponto de vista, olhando com isso, talvez com design, um desafio de design, não é? Um bom design nunca vejo um produto com um final, não é? Esta noção de iteração, de criar e analisar e melhorar, eu acho que quem está em frente a abrir e tomar estas responsabilidades de arrancar com programas é de saber que não vai ser certo logo do início, mesmo com as melhores tentativas, e de tirar tudo que pode ser usado. Eu fiquei inspirado pelo contributo de David no nosso reunião preparatória, onde é que ele falou como ele vai usar, ou eles estão a usar as crianças em fazer a sinalização e demarcação das zonas. Eu acho que isso, para mim, é fantástico, esta ideia de envolver as crianças. São problemas são problemas que elas estão a enfrentar connosco, e como é que nós podemos usar isso numa certa maneira de criar aquele que em inglês é chamada agency, não sei se isso funciona em português, agência, tem a arte de viajar, mas a capacidade de atuar no seu próprio ambiente, não é? E eu acho que isso a gente tem que sempre estar atento a estas oportunidades de reforçar e desenvolver a criança através destes novos desafios. Eu acho que este foi um belíssimo exemplo disso. Claro. Portanto, da vida, aproveitar e torná-las parte da solução.
a solução possível, pelo menos para hoje. Sim, exatamente. Neste mundo em que estamos agora, em que vivemos, desta incerteza, desta insegurança, eu creio que há aqui 2 pontos que estão nos extremos, que é o medo e, por outro lado, o próprio desleixo que leva à responsabilidade. Eu acho que nem devemos estar cheios de medo de tudo, mas também não devemos ser desleixados ao ponto de pormos nós e os outros em perigo. Portanto, vamos encontrar aqui um meio termo, onde todos consigamos sobreviver, onde todos consigamos sentir-nos felizes no meio deste contexto pandémico, para que daqui a uns meses, esperemos nós, possamos todos dar aqueles abraços que agora não podemos dar, os carinhos que agora não podemos dar, pelo menos os carinhos físicos. Portanto, vamos lutar todos juntos para que realmente todos consigamos lá chegar e que ninguém fique pelo caminho. E realmente, pegando nesta ideia, que também o Rogério já partilhou, acho que desenvolver o sentimento de pertença à escola é muito importante. Exatamente uma atividade tão simples como participar na marcação dos circuitos que os grupos têm de fazer dentro da escola, elaborar os cartazes de aviso, os cartazes que servem como recomendações. Tudo isso ajuda a envolver as crianças mais na escola e sentirem que a escola também é o espaço deles e que neste momento também têm que fazer um esforço, e eles são capazes disso, maior, então, para que tudo corra bem. Acredito que sim. Portanto, Manel, acredito que este ano, em vez dos primeiros desenhos serem sobre o outono, porque normalmente é a primeira atividade, ali a 21 de setembro, o outono, as castanhas, as folhas das árvores. Vão ser muitas máscaras, não é? Vamos desenhar a máscara da escola, vamos fazer concursos sobre máscaras, fazer jogos de como é que se foge ao vírus, muita paciência e muita imaginação, acredito, e muita resiliência, não é? Como dizia a Lorena. Eu acho que já não é preciso desenhar máscaras, porque o nosso universo está repleto de máscaras. Ainda falta alguma criatividade nas máscaras, mas olha, está aí o programa Erasmus, pode fomentar a criatividade das máscaras. A última expressão que eu gostaria de dar é que temos que trabalhar de forma colaborativa todos. Estamos perante um inimigo invisível, estamos perante uma imprevisibilidade que nós não sabemos o que é que... Qual vai ser o fim disto? Nós temos uma quantidade de recursos, quando eu me referi à escola como a única organização que tem lá todos os cientistas e mais alguns, não é? Quer dizer, esta escola tem que ser capaz, e ela vai ser capaz, eu tenho que dizer isto com cuidado, porque ela sempre foi capaz, mas de sentarem todos a construir o tal caminho, o amanhã, com a envolvência de toda a comunidade, das organizações que estão à volta da comunidade. Há um conjunto de muros que são muitas vezes invisíveis, e esses são mais perigosos do que os muros físicos, não é? Para podermos abraçar esta necessidade que fomos capazes de abraçar em 2 semanas, isto é tão engraçado, não é? Mas muitas vezes não fomos capazes de trabalhar com a organização ao lado, porque a escola tem um conjunto de barreiras físicas, tem uma coisa que é aflitiva, que é a sala de aulas. Eu, dentro da minha sala de aulas, eu sou o chefe, sou eu que falo, e depois tem os alunos todos, não é? Ninguém sabe o que é que acontece lá dentro, são os alunos e o professor. Há uma série de estudos engraçados sobre isto. Se esta sala de aulas abrisse mais, agora vai ter que ter a porta aberta, não é? Por causa de, agora é que isto vai ser, agora é que está tudo resolvido, não é? Um forte abraço para todos vocês, foi um prazer. Está bem? Claro. Manel, obrigada, vou aproveitar esse seu abraço para transmitir também... chamemos de abraço virtual, cotoveladinhas, não é? Antigamente havia a dor de cotovelo, agora há o amor de cotovelo, andamos a cotovelar todos. Portanto, David, Manel, Lorena e Roger, foi um prazer conhecer-vos, reencontrar-vos neste ambiente mais digital, mas foi um prazer esta conversa onde eu aprendi. Obrigada a todos aqueles que ao longo desta hora e meia quase estiveram também a partilhar reflexões e questões. Falávamos das máscaras originais, eu tenho que partilhar uma coisa convosco. Esta é uma das máscaras que eu uso mais, que é um gato a dormir. Tem a ver com um livro que eu escrevi sobre o sono, chama-se Porque é que os gatos não dormem, porque eu queria terminar isto com uma nota pessoal, que é, no meio de tudo isto, por favor, não percam o sono. Durmam. Porque dormir é o melhor remédio. Os pais, por vezes, com a história de muito computador, muitos trabalhos de casa, muito teletrabalho, alongam o dia. Portanto, mantenham as rotinas de sono, porque para o nosso índice de saúde mental e felicidade,
boas horas de sono contribuem assim de uma forma terrivelmente. A Fátima Madeira está a dizer, não diga nada, Fernanda. Eu sei, Fátima, todas as pessoas se queixam do mesmo. Eu trabalho numa associação que só trabalha a área do sono, todas as pessoas se queixam disso. Portanto, por favor, no meio de todos os desafios, consigam ter as vossas horas de sono. Isto é que é mais importante. E esperando que, que esta conversa não tenha dado sono a ninguém, passo a palavra à Joana Brandão, da Associação Ajuda em Ação, para se despedir de todos nós. Joana, obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada, Fernanda. Eu redobro os agradecimentos, quer aos participantes, mas também à Fernanda, foi excelente. Não podia estar em melhores mãos, obrigada pelo carinho. E aos nossos participantes que tiveram do princípio ao fim, sem sair praticamente ninguém, muito obrigada, é sinal que estamos juntos. Eu queria só dizer que da nossa parte da Ajuda em Ação, como disse a Lorena, mas também em Portugal, nós estamos cá para trabalhar e responder aos desafios que surgem, quer os sociais, quer os digitais. É por isso que nós estamos a construir projetos junto daqueles que mais precisam de nós agora. Nós queremos ser mais ajuda ainda aqui e no mundo inteiro. Obrigada também pelas mensagens de preocupação, foi uma boa partilha. Dizer também que, tal como estivemos até aqui, porque de facto nós estivemos distantes, mas nunca estivemos tão juntos, com o mesmo problema no mundo inteiro, isso é uma coisa muito bonita ao mesmo tempo. Portanto, nós vamos conseguir combater e ultrapassar. Daqui a um ano, se calhar, estamos-nos a rir, Manuel, haja vacinas, haja soluções, e nós já nos abraçamos a todos e fazemos estas conversas num bom café, numa boa esplanada, a abraçar-nos a todos no fim. Eu queria só terminar dizendo também que vamos continuar a ter conversas online, que em breve vamos fazer um evento sobre um relatório importantíssimo que nos faz lembrar aqui os problemas sociais que foram mais acentuados este ano com a pandemia relacionados com a pobreza, e que é o Índice Global da Pobreza. Nós vamos fazer um evento dedicado a isto em outubro e gostaríamos de contar convosco. E eu vou deixar uma mensagem muito querida da professora Lúcia, que deixou aqui uma ideia muito gira para nós podermos fazer nas escolas, e eu, enquanto mãe, vou tentar também passar aos professores dos meus filhos, que é dar beijinhos, como é que ela disse? Peço desculpa, beijinhos de cotovelinhos e abracinhos elásticos, que são ideias que ela vai levar, uma vez que não se pode dar fisicamente, ela vai levar para se fazer à distância. E não esquecer que nós, enquanto pais, no meu caso também, podemos em casa, ainda ninguém nos impediu, de abraçar o dobro e dar beijinhos o dobro, para eles irem para a escola mais quentinhos, pelo menos isso. Obrigada a todos e bom regresso, muita força aos professores e aos pais que nos estão a assistir. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigado.